Departamentalização por processos. Esse tipo de departamentalização é muito importante. Também denominada departamentalização por fase de processos, ou processamentos, ou ainda por equipamentos. É mais incomum esse último nome aqui, tá? Poucas vezes eu ouvi falar. É frequentemente utilizado nas empresas industriais, nos níveis mais baixos da estrutura organizacional das áreas produtivas ou operações. Então, o processo é uma sequência de acontecimentos, né, de fases. Então, pensa numa escala industrial. Até eu sugeri aqui no canal o filme do Charlie Chaplin, lá na administração científica, e ali você tem um processo produtivo, aliás, vários processos produtivos, e cada trabalhador é responsável por uma parte desse processo, né? Um processo, pode-se dizer, né? E aí é organizado no nível industrial, olha. Ali é uma indústria e nos níveis mais baixos, nos níveis operacionais, tá? Então, são processos que já estão bem estabelecidos. Geralmente se chama muito mais processos operacionais. A diferenciação e agrupamento se faz por meio de sequência do processo produtivo ou operacional, ou ainda por meio do arranjo de disposição racional dos equipamentos utilizados. Só para vocês pensarem lá na indústria, tem um arranjo. Primeiro é montada de uma peça, depois vem um parafuso, depois alguém aperta. Não pode mudar essa ordem, porque senão não vai funcionar. E essa ordem tem que ser feita da forma mais eficiente possível, tá? E se um elo quebrar, também todo o sistema de processos fica comprometido. No caso lá do Charlie Chaplin, que entra na engrenagem, né, e todo o processo produtivo é parado. Então, a departamentação do processo tem esse viés de ser contínuo e tem que ter muito cuidado para nenhuma parte, né, nenhum processo não for adequado, né, não for feito, porque isso vai comprometer toda a cadeia. Então, processo é um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar um produto específico para um determinado cliente ou mercado. Esse é o conceito de processo. Tem outro aqui, ó, isso aqui está melhor ainda. Uma ordenação específica de atividade de trabalho no tempo e no espaço, com um começo e um fim, e entradas e saídas claramente identificadas. É entendido como uma série de atividades que fornece valor a um cliente. Também tem um pouco de esse olhar no cliente, porque o cliente ele vai estar no final do processo, tá? No início vão estar os fornecedores e insumos, e no final vai estar o cliente, o processo que ocorre ao longo da empresa. Quais são as vantagens dessa departamentalização? Procura extrair vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento, da tecnologia. A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para agrupamentos e unidades e posições. Com a ênfase nos processos surgiu a reengenharia. Reengenharia a gente já falou aqui no canal, tem uma aula sobre ela, uma aula até breve, que é aquela mudança radical justamente dos processos da empresa. Quando tudo está dando errado, pode ser uma alternativa você aplicar uma reengenharia. Naquela ocasião até falei do filme Monstros S.A. A reengenharia procura reinventar as organizações por meio do total redesenho dos processos empresariais. Quais são as desvantagens? Quando a tecnologia utilizada passa por intenso desenvolvimento e mudanças que alteram o processo produtivo, a departamentalização por processo peca pela absoluta falta de flexibilidade e adaptação. Imagina que você montou todo ali um processo, um sequenciamento numa indústria de vários equipamentos aí para fazer um automóvel, por exemplo, e depois esses equipamentos ficaram defasados. Tem um grande custo você mudar toda a estrutura da fábrica, porque são equipamentos que são caros. É claro que tem uma vida útil, mas se for um ambiente de intenso desenvolvimento tecnológico, aqueles equipamentos rapidamente vão ficar defasados. E aí você pode não recuperar o investimento que você fez na aquisição dessas máquinas, por exemplo, né? e outras ferramentas. Então, ele tem esse grande problema com relação à adaptação, quando você está tratando de processos. Olha só, no caso do computador, os tremendos desenvolvimentos tecnológicos no processamento de dados têm provocado mudanças no seu equipamento, hardware, e seja também no processo de softwares, tá? Acarretando o enxugamento, chamado downsize da área, e sua descentralização rumo aos usuários, tá? Então você tem crescido aí a questão
do usuário, no âmbito da informática como um todo, né? Não só do computador como objeto em si. Aplicações da departamentalização por processos. O agrupamento por processo está também ligado a produto ou serviço produzido por meio do processo. Então tem muito essa relação, processo e produto, tá? Porque o processo ele tem um final que, a gente já falado que é o cliente, mas o cliente adquire um produto, então tem essa relação. Em outros termos, a estrutura do processo utilizada pelas empresas está relacionada com a estrutura do produto ou serviço. Vai dizer que o processo é uma variável dependente da tecnologia empregada para produzir um dado produto ou serviço. É interessante quando o produto ou a tecnologia utilizada são estáveis e duradouros, porque se isso for modificar muito, por exemplo, você monta toda uma cadeia de processos para fazer um produto e o produto modificar muito, como no caso da informática, aquela tua cadeia de processo vai estar toda defasada. E aí, como eu já falei, tem um custo muito elevado. Por isso que ele é mais aplicado quando ali o produto é um produto estável, tá? Não é nesse ambiente mais dinâmico.